sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você por uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. ONTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Na ONTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Olá a todos os nossos amigos, a nossa audiência aqui na ONTV Brasil, 24 horas no ar. Ligada em você, conectados, estamos para a honra e glória do nosso Deus. Organização das Nações para a pregação da Palavra de Deus na TV através da internet. Saudações aos nossos amigos que também participam conosco nessa jornada cristã em que nós estamos para cumprir o ID e de pregar o Evangelho a todas as nações, como fomos convocados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Como estão, meus irmãos? Tudo tranquilo? Aqui conosco, tudo na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos conversar sobre o último versículo do capítulo 11 do livro de Romanos. O último versículo, versículo 36 do capítulo 11 do livro de Romanos diz o seguinte: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Qual a profundidade desta paráfrase em que nós observamos realmente nós observamos no contexto das Escrituras Sagradas, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém, meus irmãos. Versículo 36, do último capítulo, versículo 36 do capítulo 11 do livro de Romanos. Uma passagem muito conhecida, em que nesse simples versículo encontramos a síntese e a substância
na verdade, de tudo que a Bíblia revela a respeito do ser e do caráter de Deus. Veja que passagem importante a partir do momento que nós vamos observar o contexto dessa informação e como estas coisas são aplicadas na nossa vida. Afirmações de Paulo, em que nós observamos um significado muito mais profundo nestas palavras. Porque dele, por meio dele e para ele. 3 partículas, não é mesmo? Que nós vamos analisar e nos ensinam muito sobre a natureza de Deus, em que o apóstolo está dizendo que Deus é a fonte e o dono de tudo que há, tudo que nós conhecemos enquanto seres humanos na nossa condição humana, do mundo, do universo. Ele é também a causa última de tudo que acontece ocorre pelo exercício da sua soberana vontade, em que Deus não é apenas o meio para todas as coisas, mas também o fim, o propósito de todas as coisas. Então, veja que são 3 expressões muito importantes que devemos analisar, em que nos elucidam, nos trazem, são apresentados como base para tudo nas nossas vidas. Quando nós temos Deus como prioridade, nós precisamos conhecer quem é este Deus, a natureza de tudo isso, a fonte, ter realmente uma compreensão mais aprimorada de todas essas coisas. Meus irmãos, nós vivemos em um tempo de preparação, em que precisamos nos atentar para as informações das Escrituras Sagradas, em que somente o conhecimento garante a nossa liberdade, o conhecimento da palavra de Deus e a liberdade que nós encontramos apenas através do nosso único e suficiente mediador, o Messias. Então vamos analisar primeiro essa preposição aqui que diz dele. Porque dele são todas as coisas. Então nós vemos que porque dele são todas as coisas, por meio dele são todas as coisas e para ele são todas as coisas, para sua glória eterna. Então são 3 circunstâncias que nós vamos aprofundar um pouquinho no que se refere a tudo isso para o nosso entendimento e discernimento da palavra de Deus e a aplicação do evangelho prático, do evangelho do nosso Senhor nas nossas vidas. Então, dele são todas as coisas. Em grego, a palavra dele é uma preposição simples que pode ser traduzido de 2 formas, no sentido de posse ou no sentido de origem. É dele no sentido de possuir, como no sentido de origem, como origem de todas as coisas. Uma distinção que nós podemos observar em relação a esses 2 usos, né, dessa expressão, em que nós observamos a profunda verdade sobre Deus. Tudo é de Deus no sentido de possuir, não pertencem apenas o evangelho, o mundo, ele possui tudo que há no mundo, tudo que no mundo há em relação às coisas, como por exemplo, referentes à criação, e este é o mundo do nosso Pai, do nosso Deus. Então, para além desses elementos óbvios do domínio divino sobre todas as coisas, também vemos que ele é a fonte de tudo. Então, como detentor
possuidor do mundo, dele, como também como fonte, como origem de todas as coisas. Então, a primeira afirmação sobre Deus na Escritura é que ele é a fonte do universo. Nós vemos, inclusive, temos uma passagem no livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo 1, quando tudo começa, né, que nós começamos a ter o esclarecimento das Escrituras Sagradas, que diz o seguinte: no princípio Deus criou o céu e a terra. Muito bom. Então, muito bem, ele é a origem. No Novo Testamento, também no Evangelho de João, nós observamos que ele começa, né, dizendo que no princípio, na origem, era o Verbo. E o Verbo, então, estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Há uma origem, uma fonte para todas estas coisas e a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Também no livro de João, nesse mesmo capítulo, né, inicia, nós observamos que João introduz o Logos, a segunda pessoa da Trindade, como o agente criador do universo. O Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Pelas razões que nós já estudamos tantas vezes, né, em outros relatos, outras reflexões acerca da palavra das Escrituras Sagradas. E Paulo expande, então, a obra cósmica de Jesus também em sua carta aos Colossenses, uma epístola rica em afirmação da dignidade e glória do Cristo. No capítulo 1, dos versos 15 a 17, diz o seguinte: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então veja que estas passagens, por exemplo, do livro de João, Colossenses também amplificam o que o apóstolo Paulo nos traz de forma mais concisa no capítulo 11, no último versículo 36 deste capítulo, que são surpreendentes em suas afirmações sobre a função de Cristo como a essência cósmica, o Criador, o autor de todas as coisas, de quem todas as coisas foram feitas e a quem todas subsistem. E o Novo Testamento fala de pelo menos 3 dimensões da experiência humana nas quais Deus é a fonte. Então nós podemos observar, veja que o versículo 36 do capítulo 11 do livro de Romanos diz o seguinte: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Estamos analisando essa preposição, porque dele, no sentido de origem, no sentido de possuir, ser o possuidor, o detentor de todas as coisas, e no sentido de origem e fonte. 3 fontes nós podemos analisar no que se refere a 3 dimensões da experiência humana nas quais Deus é a fonte. E uma delas seria no que se refere à verdade, então Deus é a fonte de toda a verdade. Nós vivemos em um tempo em que nós observamos teorias relativistas se tornando cada vez mais amplamente aceitas. E observamos também essa questão que tudo começa com a influência da filosofia existencial, no que se refere à existência humana,
os porquês, da onde viemos, para onde vamos, tudo há uma correlação em relação a estas informações, são ao pluralismo e o relativismo. Então, nós observamos que a verdade vai além, muito além, essa fonte da verdade, de impressões ou referências individuais em que cada um de nós tem, ou às vezes costuma difundir verdades subjetivas em relação a todas essas coisas. Uma tendência século XX começa então essas observações, mas nós precisamos observar a verdade, a beleza de todas as coisas nos olhos do observador, de todos nós. Algo pode ser verdadeiro para você, mas não ser verdadeiro para mim. Então começam todos esses questionamentos, tais como o Senhor acredita em Deus? Muitas vezes somos indagados sobre isso. De alguém pergunta, então sim, acredito, respondo. E o Senhor acha que isso faz sentido? Sim, acho. O Senhor ora a Deus, o Senhor canta hinos de louvor a Deus. Isso tem significado para a sua existência, em que nós adoramos de forma única, exclusivamente a Deus. Para algumas pessoas fazem sentido, em especial aqueles que se assumem, né, tomam posse da sua condição de cristãos, não é mesmo? Mas para algumas pessoas nós vemos, né, estas observações segundo os olhos do Criador acerca da verdade de todas as coisas, em que muitas pessoas compreendem de uma forma diversa. Então, Deus é verdadeiro para o Senhor, mas não creio em Deus. Não oro a Deus, não canto louvores, porque para mim Deus não existe. Então, existe também pessoas que simplesmente não acreditam na existência de Deus como fonte da verdade, de todas as coisas, porque dele, no sentido de detentor da criação, como origem de tudo isso. E veja que nesse diálogo, que muitas vezes nós observamos a essa discussão filosófica, de cunho espiritual, religioso, Deus não existe, então minha fé e minhas orações e devoções e cânticos não têm o poder de trazê-lo à existência. Por outro lado, se esse Deus de quem estou falando existe, então sua incredulidade, desinteresse e talvez até mesmo hostilidade para com ele não tem o poder de destruí-lo. Estou falando então sobre a verdade objetiva e a natureza da realidade. Então, a existência, você crer que Deus existe ou não acreditar nessa possibilidade, não tem o poder de destruir a ideia da existência de Deus, assim como você acreditar que Deus existe, ser uma pessoa devota a estes princípios, se poderá trazê-lo à existência, fará com que Deus passe a existir para todos? Então, se nós fôssemos fazer um estudo de conceitos bíblicos sobre a verdade, nós observamos que no século XVIII, quando os filósofos eram mais preocupados com a ciência da epistemologia, sobre como sabemos alguma coisa, eles lutaram longamente com a pergunta como a de Pôncio Pilatos fez a Jesus. Durante o julgamento de Cristo, Pilatos lhe perguntou: o que é a verdade? O que é verdade? Pôncio Pilatos, então, faz essa pergunta ao Messias. Então, nós observamos que Pilatos estava sendo, até de certo modo, há correntes doutrinárias que nos afirmam que talvez estaria sendo uma pessoa se utilizando de estratégias de uma forma cínica, né? Que é a verdade, né? Que é a verdade em relação a esse
a essa expressão ao ser confrontado por Jesus, mas é uma questão que filósofos, através dos séculos, têm tentado responder e com mais intensidade. Século XVIII, nós temos John Locke, que tornou-se famoso por introduzir a teoria da correspondência da verdade, na qual afirma simplesmente que a verdade é aquilo que corresponde à realidade. Locke estava muito próximo da definição neotestamentária de verdade como aquilo que descreve o estado real das coisas como algo distinto do que nós muitas vezes fantasiamos, imaginamos, mas tão logo Luke acabara de assentar bases para a definição da correspondência da verdade, a geração então seguinte de filósofos começa a falar sobre um modo como nossas percepções individuais determinam a nossa compreensão da verdade. A verdade é o que corresponde à realidade, e dizer se a minha percepção da realidade for diferente da sua. Então, algumas pessoas percebem a Deus de uma forma, outras não percebem ou percebem de modo diverso. Então, a resposta cristã é de que a verdade é o que corresponde à realidade, tal como percebida por Deus. Somente Deus tem um conhecimento abrangente de toda a realidade. Quantas vezes nós observamos tudo isso, então podemos ter a certeza de que Deus é a fonte da verdade, porque dele, como origem, detentor do conhecimento amplo e real, não é mesmo? Em que tudo ele conhece, conhece perfeitamente, e eternamente e exaustivamente, aquele que conhece todas as coisas sem erro e a fonte de toda a verdade. Por isso que nos cabe, meus irmãos, no conhecimento da palavra de Deus, irmos em busca dessa fonte, fonte de água viva, em que mata a sua sede, sede muitas vezes do conhecimento que lhes falta, que nos falta na nossa condição, e que somente Deus é conhecedor da verdade suprema. Nós podemos ter um conhecimento raso, né, superficial acerca de tudo, temos muitas opiniões, acreditamos em muitas coisas, mas veja que a nossa crença, seja de forma positiva ou negativa, não estabelece a existência de Deus ou a destruição desse conceito. Não é mesmo? Então, por isso que a batalha pela Bíblia, cristianismo, fundado nessa convicção, nos traz uma percepção existencial subjetiva, depende muito de cada um de nós, mas é somente na origem do conhecimento da palavra de Deus que nós podemos chegar à fonte de toda a verdade. Deus é o padrão de toda a verdade, é o que torna a verdade tão sagrada, não é mesmo? É algo sagrado. Irmos em busca do conhecimento, da sabedoria, do divino, do sagrado detentor da verdade real, de acordo com a realidade, realmente não apenas segundo a percepção individual de cada um de nós. Então, quando estamos dispostos a brincar com a verdade, permitindo que ela seja muitas vezes destruída, deturpada por boca de pessoas que não estão em conexão com Deus através dos nossos relacionamentos, também é como se nós estivéssemos apunhalando a própria natureza e o caráter de Deus. Você pode viver a sua verdade ou você pode ir em busca do conhecimento da verdade de Deus, do sagrado para as suas vidas. Então, nada do que possuímos é mais precioso, mais valioso e mais poderoso do que a verdade. Não é mesmo? Como é bom quando nós observamos que
nos nossos relacionamentos, na nossa vida como um todo, nós trabalhamos com a verdade, conhecemos pessoas que são sinceras em exporem, por exemplo, as suas verdades subjetivas, o que ela pensa acerca de todas as coisas. Essa é a verdade real? Não necessariamente, porque somente Deus é detentor, possuidor, seja na sua origem, né, como fonte da verdade nele, não é assim que funciona? Mas como é importante quando nós encontramos pessoas que sinceramente buscam trabalhar com a sua verdade e dessa forma se expressam e dessa forma nós assim estabelecemos os nossos vínculos afetivos, os nossos relacionamentos, a nossa família, no nosso trabalho. Essa construção, essa entrega da verdade, mesmo que seja subjetiva, sobre o ponto de vista do observador acerca das coisas, não é mesmo? Mas saber com quem estamos lidando, corações que expõem a sua verdade, que não é absoluta, é relativa, e vemos a decadência, o desastre das relações, o fracasso de propósitos, quando nós estamos nos relacionando, convivendo com pessoas de mentira, não é mesmo? Também Martinho Lutero nos traz uma afirmação muito interessante que diz o seguinte: em se tratando desse tipo de verdade teológica final, prefiro me abster de juízo, prefiro não fazer afirmações. Veja a profundidade dessa colocação, porque nós não somos detentores da verdade. Tanto que uma das razões que geram tantos conflitos na nossa sociedade, nas nossas vidas, é quando pessoas querem estabelecer, né, querem estabelecer a sua verdade como sendo absoluta, desconsiderando experiências, vivências, posicionamentos, conhecimento de outras pessoas. Como são decadentes esses relacionamentos e estas posições dos nossos irmãos. Veja como Martinho Lutero é feliz se colocando dessa maneira, em se tratando desse tipo de verdade teológica final. Prefiro me abster de juízo, prefiro não fazer afirmações. Porque, na verdade, somos tão pouco, meus irmãos, somos pessoas que, em decorrência da nossa condição humana, temos um parecer verossímil do que realmente está ao nosso redor. Mas a verdade absoluta só está em Deus, como fonte da verdade absoluta sobre todas as coisas. E quanto mais nós buscamos o conhecimento da palavra de Deus, e assim oramos ao nosso Senhor para que Deus nos dê sabedoria e nos mantemos conectados com o nosso Deus e com irmãos que estejam no mesmo propósito, o que nós conseguimos é nos mantermos em segurança em busca desse conhecimento, desse discernimento no que se refere às coisas da vida. Até porque conviver com pessoas que tenham pensamentos muito diferentes do nosso, no que se refere, vamos pegar apenas um exemplo. No que se refere à sua fé e à sua crença, é um jugo desigual. Não tem como dar certo. Cada um irá querer defender o quê? A sua verdade como sendo suprema e acabam se esquecendo que o sagrado, o divino e a verdade plena, real, é daquele que conhece todas as coisas. Quando Lutero foi confrontado por Satanás, atirou um tinteiro nele e agiu da mesma maneira como Erasmo, basicamente dizendo: você prefere
não fazer afirmações? Você se denomina cristão? Você acaso sabe que fazer afirmações está no centro da fé cristã? O Espírito Santo não é cético. As coisas que foram reveladas em sua palavra são mais certas do que a própria vida. Lutero conhecia a fonte da verdade, o quanto ela é preciosa. O que precisamos, eu acho que carece muito nos tempos atuais, é respeitarmos a condição intelectual, de vivência, de experiência de cada pessoa. Cada pessoa vai construindo a sua verdade em decorrência de como vive a própria vida, né? Quais foram as suas experiências emocionais, intelectuais, espirituais diante de todas as coisas. Somente um tolo busca fazer com que seja ouvido como detentor da verdade. Nós somos cristãos e assim estamos nessa busca de nos tornarmos cada vez melhores do que nós mesmos, com a intenção de agirmos de forma agradável diante do nosso Deus. Temos que compreender que não somos detentores da verdade para a vida de outras pessoas. Talvez nós possamos ter conhecimento, experiência, vivemos tantas coisas, sobrevivemos a tantos embates nessa vida, podemos ter realmente resultados positivos, experiências de êxito nas nossas vidas e sermos conhecedores de verdades que funcionaram para a gente. Algo muito pessoal, mas não necessariamente que cabe na vida do teu irmão. A tua verdade muitas vezes não cabe na minha vida, em tudo que eu vivi e experimentei nos meus dias. Quando nós observamos porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, porque dele são todas as coisas para a sua glória eternamente, também como origem, como fonte de bondade, em que Deus não é apenas a fonte da verdade, mas também fonte da bondade. A norma última para a ética e a justiça é o próprio caráter de Deus. Muitas vezes fazemos distinções entre direito positivo, natural, temos livros, uma bibliografia vasta no que se refere a tudo isso, com aquilo que é direito bíblico, não é mesmo? É conhecimento espiritual e não apenas normativo ou natural no que se refere à organização da nossa sociedade como um todo. Então, o significado primário do termo direito natural é o de leis que podem ser extraídas de um estudo da natureza ou ciência. Então, a teologia também fala, sim, de lei natural, como aquela que procede num sentido último da natureza de Deus. Deus é bom e que vocês pensam acerca dessa afirmação. Como que nós podemos discernir entre o bem e o mal? Se você chega à conclusão que Deus é bom, é porque você já tem uma construção da tua verdade no que se refere ao sentido do que é o bem e do que é o mal, para que você diga que Deus é bom. E esperamos que a lei de Deus nos revele essa fonte do bem e do mal. Como conhecedores daquilo que são circunstâncias muito importantes nas nossas vidas. A lei de Deus não é um tipo de legislação arbitrária que ele decidiu para impor às suas criaturas. Não, é uma lei que ela flui do seu próprio ser. Veja a profundidade de todas essas coisas. É da natureza de Deus
nós compreendermos o que é o bem e o mal com base na sua imagem e semelhança, diferentemente das leis que nós regimos, né? Regimos na nossa sociedade, em que pessoas se assentam ao redor de uma mesa para determinar o que é certo e errado para a vida dos outros, para as suas próprias vidas, com base no seu conhecimento um tanto limitado e rasteiro acerca de todas as coisas, das diferenças, com base em uma verdade relativa, e como isso muitas vezes atinge negativamente as nossas vidas. Então, teólogos fazem distinção entre a justiça interior e a exterior de Deus, aquela justiça que nós observamos a partir, como se fosse, né, personificando, da mão de Deus sobre as nossas vidas, e é aquela que é exterior a Deus, não é mesmo? E a que somos subjugados e submetidos na nossa sociedade. Então, a justiça exterior se refere ao que Deus faz em sua administração do universo, diz respeito ao comportamento de Deus, no qual a variação ou sombra de mudança. Suas obras são todas igualmente justas. A justiça exterior de Deus flui do seu eterno ser, em que Deus faz o que é certo porque Ele é a fonte de toda a justiça. E quando Deus se porta de um modo justo, está simplesmente exteriorizando seu próprio ser, que é totalmente justo, porque Ele é a fonte, o padrão de tudo que é bom. Então, muitas vezes pessoas questionam, não é mesmo? O que nos é permitido viver, se isso é justo. O que nós devemos observar é que Deus é a fonte, o padrão de tudo que é bom, de tudo que é melhor para as nossas vidas, em que nós vivemos justificados pela nossa fé no nosso Senhor. Deus também é fonte de todo o belo que nos envolve. O que nos comprometemos deve ser conduzido por uma dupla preocupação: a glória e a santidade do nosso Deus. E no Antigo Testamento, para adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade, no belo do divino. E se você observar, vasculhar, né, cada passagem do Antigo Testamento que se refere à beleza, nós podemos perceber que Deus não é apenas a fonte da verdade e do bem, mas também é fonte, é origem do que é belo. Tudo que é belo vem dele e aponta de volta para ele, refere-se ao nosso Deus. Até porque nós compreendemos que não há nada de virtuoso no que é feio. Isso é muito forte, meus irmãos. Algo que nós devemos parar para observar. Quantas coisas que são consideradas, né? Nós podemos dizer que constitui o feio nas nossas vidas, no que se refere à postura, à conduta, a princípios, em que não há virtude nestas coisas, mas quando é o belo, a graciosidade em relação a tudo isso, nós vemos que realmente retrata a feição de Deus, e é por isso que agrada ao nosso Deus. O verso 36 do capítulo 11 de Romanos, então, nos traz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória eternamente ao nosso Deus. Então, a próxima proposição diz que é por meio dele são todas as coisas. Se todas
todos os nossos irmãos que estão conosco aqui acreditassem apenas nessa frase, porque dele, por meio dele são todas as coisas, nós observaríamos que esse debate entre arminianos e calvinistas seria encerrado para sempre, porque essa passagem se refere aos meios pelos quais Deus governa e ordena o seu universo, toda a criação. Você, meu irmão que está conosco, tem uma crença na palavra do nosso Deus de cunho arminiano ou calvinista? Como que você se enquadra? Essa é uma pergunta muito importante, né, de nós nos colocarmos sob a ótica calvinista ou arminiana para podermos então começarmos uma interpretação mais aprofundada da palavra do nosso Deus. A palavra que essa preposição, né, por meio dele, né, são todas as coisas. A palavra por tem a ver com meio, o instrumento pelo qual todas as coisas acontecem. Muitas dúvidas vêm à nossa mente no decorrer da nossa vida, porque, né, determinadas coisas acontecem comigo. E veja que é por meio dele que todas as coisas acontecem. Paulo está aqui simplesmente reiterando o que nós já vemos lá no capítulo 8 de Romanos, que Deus, na sua providência, exerce sua soberania. Essa questão sobre soberania é muito importante de ser estudado também de forma isolada, não é mesmo? Todo esse contexto da soberania de Deus para então compreendermos e fazermos essa correlação e analisarmos a soberania que Deus exerce por meio de todas as coisas que vieram a existir nesse mundo e por meio da ação soberana do nosso Deus, do próprio Deus, e precisamos aceitar isso, porque a grande alegria, né? A alegria do cristão é saber que todas as coisas estão nas mãos de Deus e são usadas por Ele para seus propósitos, seja quais forem os meios que Ele use para fazer tudo o que lhe apraz. Não é mesmo? Quantas pessoas dizem a exemplos bíblicos disso? Eis-me aqui. Seja feita a sua vontade na minha vida e através de mim. Então nós observamos que não há casos no universo governado por Deus em que, veja, se Deus existe, a soberania é um atributo essencial da sua própria divindade. Se existisse nesse universo, uma só molécula independente vagando perdida, fora do alcance do soberano controle de Deus, ele não seria soberano. E se não fosse soberano, não seria Deus. Veja como nós precisamos compreender, meus irmãos, todas estas coisas. Então, no verso 36, o último verso do capítulo 11 do livro de Romanos, nos diz que porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória eternamente ao nosso Deus. Então, essa terceira preposição que diz para ele são todas as coisas, que a palavra para indica o propósito pelo qual tudo se move. Se há algo acontecendo, qual é o objetivo de tudo isso, qual o propósito em relação à história, à vida, à humanidade. Então, numa palavra, a resposta para esta pergunta é Deus. Para ele são
todas as coisas. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele é a fonte. Tudo se move no mundo, como um todo, para cumprir o propósito de Deus na minha vida e na sua vida. Quantas vezes, meu irmão, pessoas pensam que estão vivendo no mundo segundo os seus planos, a sua força pessoal, a sua resiliência, a sua condição intelectual, o seu cargo, os vínculos que desenvolvem no decorrer da sua vida. Tantas coisas que pensamos, sou eu, e na verdade não somos nada, porque tudo está relacionado para o cumprimento final do propósito de Deus na minha e na sua vida. Não é mesmo? E isso nos serve de forma muito positiva e que nos dá muita esperança, nos traz alegria e paz aos nossos corações, quando muitas vezes nós nos vemos frustrados diante de circunstâncias e pessoas. Então nós precisamos parar, ir em busca do conhecimento da verdade soberana, do sagrado, do nosso Deus para as nossas vidas e compreender que para Ele são todas as coisas, é dele, é por Ele, por intermédio dele, porque dele são todas as coisas, e assim se parar nas nossas vidas. E muitas vezes, meus queridos, nós podemos nos vermos observando o que acontece nas nossas vidas e nos perguntando, né, como que determinadas coisas que nós vemos acontecer poderiam se encaixar nos propósitos de Deus. Você pode observar ao seu redor maldade, corrupção e observarmos, né, o que isso tem a ver com o nosso Deus. Porque o que nos falta é realmente o conhecimento do sagrado nas nossas vidas, a nossa fé que se vê abalada diante de circunstâncias ou resultados que muitas vezes nos desagradam porque nós realmente ainda não compreendemos o agir de Deus nas nossas vidas. O porquê determinadas circunstâncias nos são permitidas viver, presenciar, sermos envolvidos para o desenvolvimento, aperfeiçoamento do nosso caráter, da nossa fé diante de tudo. E a Ele, a Deus, a glória eternamente. Uma referência quando encerramos esse versículo que diz: a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Realmente uma referência ao significado, ao valor de Deus, a glória de Deus, sua singular dignidade transcendente, a qual nenhuma criatura pode possuir em magnitude semelhante. A glória de Deus ocupa realmente essa categoria no que se refere à natureza do nosso Senhor. É por isso que nós estamos aqui como servos do Eterno, do nosso Deus nessa caminhada, e é realmente para a sua glória. Quando nós chegamos à presença de Deus, através das nossas orações, da nossa conduta, da nossa postura diante do mundo e das pessoas, e nós nos colocamos diante do nosso Senhor para adorá-lo, a única resposta adequada é realmente a reverência, a admiração, a humildade
a submissão ao nosso Senhor. Obedecer à soberania de Deus, ao amor de Deus, fonte da verdade, da justiça, da beleza, do belo neste mundo, conhecedor de todas as coisas, do bem e do mal nas nossas vidas. Nós, na condição humana, podemos muitas vezes ter, reconhecimento, ou vitórias, ou o que você possa chamar até de glória, vitórias, prosperidades, algo transitório, Bênçãos que muitas vezes nos são alcançadas assim que Deus entende que nós estamos preparados pela sua graça para recebermos todas essas coisas e desfrutar nas nossas vidas, mas veja que em tudo é para a glória do nosso Deus. Quantas circunstâncias foram permitidas através das Escrituras que nós temos como exemplo, em que o Cristo fazia essa referência. Curas, milagres, tantos exemplos sempre que eram estabelecidos, diante de um propósito maior de Deus para cada um de nós. E quando as questões eram resolvidas, solucionadas, era realmente para a glória de Deus. Era necessário que alguém nascesse cego, um cego de nascença, para que o Messias se colocasse à sua frente e, através de um milagre, em nome do nosso Senhor, então, esse ser humano fosse curado, tivesse sua visão restaurada. Era necessário que muitas pessoas soubessem destas coisas e presenciassem a cura, como nesse exemplo, para a honra e glória do nosso Deus. Então, em tudo, meus irmãos, há um propósito muito maior que nos envolve. Talvez você seja instrumento disso, esteja passando por circunstâncias muito difíceis na sua vida, em que Deus esteja trabalhando em você e através de você, na sua fé, no seu caráter, na resiliência, na condição humana que você ocupa, para que a sua glória seja realmente identificada, para que mais pessoas sejam tocadas pelo nosso Senhor, pelo poder do seu Santo Espírito e tenham as suas vidas restauradas. Pessoas sofrem nesse mundo, carecem de resgate. E cada vez que um de nós levanta a sua mão, atender o chamado do Evangelho, vidas mudam. Há resgate emocional, espiritual, pessoas que se aproximam ao coração de Cristo, mudam as suas vidas, que muitas vezes pode ser uma vida sem sentido, e passam a viver o extraordinário nos seus dias. Nós estamos aqui como um testemunho da palavra do nosso Deus. Nós somos um exemplo de resgate, de redenção ao nosso Senhor, de como nossa vida é abençoada, sustentada diante de todas essas coisas, razão pela qual nós nos colocamos, atendemos esse chamado para a honra e glória do nosso Deus. Eis-me aqui, Senhor, a serviço do teu reino, para a tua glória, diante do coração das pessoas. Nós podemos ser o elo, o instrumento, que fará com que irmãos que muitas vezes estão destituídos da sua fé, abalados, passando por circunstâncias difíceis, possam elevar os seus pensamentos a Deus, seus olhos a Deus e realmente tomar posse de uma nova história nas suas vidas. E pessoas sofrem no mundo e precisam saber que tem um Deus soberano de um amor incondicional, estendendo a mão, levando esperança aos corações, querendo transformar você em um ser humano muito melhor do que possa se ver hoje. Deus, na criação, nas suas criaturas,
para sermos a sua imagem e semelhança, criaturas neste mundo, que não tem a obrigação de acreditar no nosso Senhor, não é mesmo? Isso, como nós já falamos hoje, não destitui, não destrói a imagem e a existência de Deus. Deus não deixa de ser Deus com base na opinião das suas criaturas. E a partir do conhecimento que somos tocados e vamos em busca de tudo isso, vamos tomando posse então da sabedoria, do divino, do sagrado. Entregamos as nossas vidas nas mãos do nosso Senhor, o Messias, para o plano de redenção e salvação das nossas vidas, e assim nós nos tornamos novas criaturas, na verdade, filhos de Deus, e não apenas criaturas dentro desse contexto da humanidade. Ok, meus irmãos? É uma satisfação cada dia que nós podemos realmente nos reunirmos para falarmos acerca da palavra do nosso Deus e em busca dessa transformação do sagrado nas nossas vidas. Veja que hoje nós conseguimos conversar um bom tempo aí acerca de um versículo 36 do livro de Romanos, capítulo 11, que diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a Deus eternamente a glória. Amém, meus irmãos. Vamos, nesse momento, orar pelas nossas vidas, nos manter em comunhão com o nosso Deus e com os nossos irmãos. Amado Deus, viemos, Pai, em nome do Messias, do seu sangue derramado na cruz, realizar, meu Pai, o nosso trabalho de levante do Evangelho através das nações, meu Deus, para tocar cada vez mais o coração das pessoas. Pessoas sejam alcançadas para que possam, Pai, terem as suas vidas restauradas, assim como o Senhor agiu nas nossas vidas, nos trazendo alegria, paz nos nossos corações, mesmo diante das adversidades do mundo, Senhor. Toca, meu Deus, a vida dos nossos irmãos que estão conosco e acompanham, estarão vendo esse vídeo também em outras oportunidades, em que nós trazemos a sua palavra, meu Deus, as escrituras sagradas, dentro de um entendimento de acordo com o que nos é tocado, o seu Santo Espírito, meu Deus, para que cada vez mais irmãos possam ter uma nova chance de construir uma história linda, uma história de bênçãos aqui neste mundo, enquanto estivermos aqui, até o dia da glória. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade, pelos nossos familiares, pelo nosso trabalho, nossa profissão, nosso ofício, nossa saúde e por tudo, Senhor, que nos permitiu viver e nos trouxe até aqui. Amém, meus irmãos? Esse é o programa Tempo de Preparação, uma reflexão acerca da Palavra de Deus e oração pela sua vida, pelas nossas vidas. Ok, meus amigos? Graça e paz a todos e até a próxima. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção
ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz, não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você por uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. Note Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Na TV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar.